do Instituto Federal do Maranhão pela Educação à Distância, alunos do curso de Licenciatura Plena em Matemática. Meu nome é professora Vitória Fernanda e eu vou ministrar a disciplina de História da Matemática para vocês. Sejam todos bem-vindos, acadêmicos de Dom Pedro, de Fortaleza dos Nogueiras e de São João dos Patos. Os alunos de São João dos Patos, eu já tive o prazer de conhecê-los e sejam todos bem-vindos. Eu sou licenciada em Matemática, especialista e mestre em Matemática. Atualmente sou professora na SEDUC no Piauí. Já ministrei com vocês a disciplina de Metodologia do Ensino de Matemática 2. Na oportunidade, nós vimos diversos assuntos e conteúdos que se tratavam sobre como vocês, futuros professores de matemática docentes, deverão atuar na área, atuar dentro da escola e no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. E hoje nós vamos introduzir o conteúdo da disciplina de História da Matemática, uma disciplina fantástica, com muitos mistérios, com muita coisa divertida e interessante saber sobre a história dos nossos matemáticos, sobre a construção desse conhecimento ao longo de muitos e muitos anos. Então, sendo assim, nós dividimos esse sementário em 3 unidades. Na unidade 1, estudaremos a matemática na Antiguidade e na Idade Média. Em seguida, a matemática nas idades moderna e contemporânea. E, por fim, a história da matemática como metodologia no ensino de matemática. Nós precisamos sempre inserir os conteúdos que estão sendo estudados a como eu devo atuar em sala de aula em relação a esse assunto. Então, na unidade 3, nós vamos estudar exatamente como nós devemos fazer para introduzir conteúdos de história da matemática dentro das aulas. Assim, nós temos por objetivo compreender, a história da matemática sobre as diferentes perspectivas que ela é apresentada, tendo a sua evolução histórica, as ideias diversas de várias civilizações acerca dos números e acerca da construção do conhecimento matemático. Estudaremos sobre nomes, ícones da história da matemática, muito importantes, as suas contribuições e o que eles fizeram e se dedicaram em cada período da história. Principalmente exaltando a importância de que a história da matemática não é uma ciência morta, mas sim uma ciência viva e que ela está em constante movimento. Na unidade 1, estudaremos a história dos algarismos e sistemas de numeração. Sistema de numeração maia, romano, hindu, chinês, babilônico, até chegar ao sistema indo-arábico, que é o atual sistema de numeração que temos. A matemática grega, com seus diversos nomes, como Tales de Mileto, Pitágoras, dentre outros, e a matemática dos impérios asiáticos. Nós sabemos que a Ásia também teve uma contribuição muito importante, principalmente na Idade Média, para o conhecimento de matemática. Assim, partimos para a unidade 2, onde falaremos e faremos um prelúdio à matemática moderna. A introdução de diversos conceitos de matemática moderna, principalmente em relação à geometria. Os principais matemáticos e as suas contribuições. E aí iremos falar de vários matemáticos da matemática moderna nesse período. O cálculo, a geometria e a álgebra, que era estudada no século XIX, foi pesquisada no século XIX, e os principais aspectos da história da matemática no século XX. Já falei, na unidade 3, nós vamos enfatizar a importância da história da matemática no ensino. Isso como procedimento de ensino-aprendizagem, tanto para o aluno quanto na formação do professor. Nós teremos diversos procedimentos de ensino. Vocês participarão de atividades presenciais, precisam fazer a leitura dos fascículos que estão disponibilizados, estudar os materiais, fazer a resolução no ambiente virtual das nossas atividades e as avaliações presenciais. Na unidade 1, teremos um questionário-ensaio na plataforma. Esse questionário vocês já conhecem, Questionário-ensaio, e vocês vão poder avaliar um pouco do conhecimento de vocês sobre a unidade 1. Na unidade 2, teremos um questionário online de múltipla escolha na plataforma. Fiquem atentos e
Boa sorte nesses questionários. E na unidade 3, uma tarefa de envio de arquivo único. Uma tarefa que vocês irão explorar, né, materiais didáticos e fazerem análises nesses materiais sobre como a história da matemática está sendo abordada nos nossos livros didáticos. Isso é muito importante porque dá a vocês, futuros professores de matemática, conhecimento de como estão os materiais didáticos que provavelmente vocês usarão mais tarde. Esses são todos os nossos recursos, principalmente no ambiente virtual, mas também recursos que vocês precisarão utilizar na forma presencial. Essas foram as principais referências que nós utilizamos. É importante destacar que Boyer e Ivers são os dois autores de livros gigantescos e de livros de grande peso da história da matemática. No entanto, nós utilizamos vários outros complementares para que vocês pudessem ter diversas perspectivas do ensino da história da matemática. Como toda aula, todo início de aula e aula de abertura, a gente faz um breve levantamento daquilo que vocês irão ver para as próximas aulas, deixando vocês aí com um gostinho do que vocês vão estudar na disciplina. Então, durante os últimos 30 anos, a história da matemática ela vem se consolidando e tem se tornado uma investigação na área de educação matemática. Isso deve ser utilizado como recurso. Os parâmetros nacionais curriculares já prevêem esse recurso em sala de aula de utilizar a história da matemática. Mas como utilizar essa história da matemática? É simplesmente contar as histórias dos matemáticos e como aconteceu? Não. Desde a constituição de fórmulas e até mesmo o início de como se desenvolveu um determinado algoritmo, ou até quando se chegou a determinado conhecimento, ou até mesmo conhecer o contexto histórico que as pessoas viviam naquela época, que descobriram tais feitos, já é algo a se fazer em relação ao estudo da história da matemática, algo a se pensar e a se refletir. Assim, a história da matemática se confunde com a história da humanidade. Então, quando estudamos história da matemática e a história dos números, não sabemos ao certo como tudo começou, mas sabemos que foi desde o início, quando as civilizações estavam aprendendo de fato a viver, a contar. Por isso, acreditamos que registros arqueológicos, né, de traços ou de que eles utilizavam pedras para contar determinados itens, se confundem muito com a história da humanidade, o início da humanidade. Esse texto de D'Ambrosio fala que ele acredita que um dos maiores erros da sua prática na educação é desvincular a matemática das outras atividades humanas. E nesta deixa dá para se fazer algo muito interdisciplinar com a própria história. Na história dos números, nós conhecemos e nós temos uma sugestão de vídeo no material complementar, um vídeo bem curto e bem interessante, de que fala como antigamente se contavam ou se fazia as contagens de elementos, como animais no seu pasto, que se utilizavam pedras, riscos ou nós em cordas. Essa foi a primeira forma de contagem, a primeira prática que os nômades tinham de registrar determinados números. Não deixe de clique no vídeo para sugestão do material complementar. Essa imagem demonstra a primeira ideia sobre números. Os números foram criados e representados depois de muito tempo dessa forma, desta grafia, e percebam que existe uma representação para isso, o número de ângulos que esses números têm. Então, percebam nesses traços que o número 1 possui um ângulo, dois ângulos, até o 9 ângulos, e assim sucessivamente. Sempre houve essa necessidade de contar. Por isso, o ser humano desenvolveu a escrita e desenvolveu os números, a escrita dos números, dos algarismos para fazer isso. Na unidade 1 e nessa aula nós vamos destacar as principais civilizações importantes na matemática antiga. Os mais antigos escritos são da China, Índia, Mesopotâmia e Egito.
Não podemos esquecer ainda dos babilônicos, dos gregos e dos romanos. Por isso, você tem que ler mais no link que está aí abaixo. Clique nesse link para você obter mais sobre essas civilizações. Cada uma delas tiveram a sua contribuição esta muito importante para o desenvolvimento da história dos números. E abordaremos e estudaremos cada uma delas em separado. Essa imagem reproduz uma linha do tempo de como foram surgindo os sistemas de numeração, desde os sumérios, que foram há 4.000 anos antes de Cristo, até o sistema de numeração indo-arábico, que surgiu 300 anos antes de Cristo e que ainda hoje é o sistema de numeração utilizado por nós. Cada um desses quadros possui as principais características e a quantidade de símbolos que cada um tinha para representar os diversos números que era possível. Depois, deem uma olhada bem fixada nesta tela, porque é uma tela muito importante. Resume muitas características e vocês vão precisar dessas características para fazer algumas das atividades. E nesta aula eu escolhi também falar sobre a história da origem do zero. O zero, que é um número que por muito tempo foi muito misterioso, muito famoso, muito importante e que surgiu depois dos números convencionais, como o 1, o 2, o 3. Esse símbolo foi atribuído a vários povos. No sistema de numeração, alguns tinham representação para o zero e outros não. Mas todos eles entendiam que havia uma necessidade de se criar algo que representasse o nada, no caso, o vazio. Assim, no século 3 a.C., na Mesopotâmia, os babilônios criaram o primeiro zero conhecido na história, mas só era usado em posições numéricas intermediárias. A palavra zero é atribuída a várias culturas. Tinha uma escrita de Súnia, em sânscrito, uma das línguas indianas. Assim, surgiram várias traduções para esse número e várias definições para o símbolo gráfico para o zero. Não se sabia ao certo que símbolo poderia representar o zero. Por volta de 1600 foi que deu-se essa importante alteração e essa relação ao zero, a circunferência. Olha, tão óbvio para nós hoje, mas até então não se sabiam como fazer a grafia do número zero. E junto com os mistérios do zero, vêm os mistérios da noção do infinito. Geralmente não fazemos essas reflexões ou não pensamos nisso quando estamos contando os números. Mas o zero é importante pela sua representação da ausência de algo ou do vazio e do infinito. O infinito sempre foi um tema que desafiou a mente humana. Ora, bolas, como posso entender algo que é infinito? Essa chargezinha tem algo muito peculiar nesse sentido. Já que as estrelas são infinitas, claro que eu posso contá-las, porque os números também são infinitos. Mas a nossa paciência e a nossa mente provavelmente não deve ser infinita, e aí é finita. Fica esse aspecto de reflexão para vocês. Estão gostando dessa aula? Estão gostando da ideia do infinito? Pois observar esta imagem. Olha que imagem legal. Ela traduz os dias do dia e da noite. E isso nós sabemos que é algo constante. E isso também é infinito. Essa é a primeira noção que temos do que é infinito. O infinito é utilizado para definir algo que não tem limite ou fim, que não teve um princípio e nunca terá um fim, que durará para sempre. Não sabemos ao certo quando começou o dia ou a noite, mas sabemos e nem saberemos o dia que ela irá terminar. O infinito é o conceito de falta de limite no tamanho, de quantidade ou extensão. Os gregos são, na matemática, os primeiros a tomar a plena consciência do infinito e também os primeiros a negá-lo. Estranho, né? Bem contraditório e complexo. Veremos muitas coisas como este na história da matemática. Pontos e contrapontos. Bom, e parecido com
a ideia de infinito, temos outras ideias, como por exemplo o paradoxo de Zenão. Imagine, nesta imagem, você percebe uma tartaruga que parte sobre vantagens sobre Aquiles. Essa é uma história de uma lenda. Havia muitos debates anteriores de Platão e Aristóteles sobre essas questões do infinito. Mas foi durante o século V a.C. que Zenão de Eleia mostrou que esse conceito contínuo e de infinita divisão podia ser aplicado ao movimento de qualquer corpo, como podemos ver. Não existem registros feitos na história que classifiquem, e essa é a razão que Zenão resolveu fazer essa história. Mas conta-se a história que entre uma corrida entre Aquiles e uma tartaruga, aquele herói grego mesmo, Aquiles, exatamente. A tartaruga decide apostar e, como a velocidade de Aquiles é maior que a tartaruga, esta percebe essa vantagem e começa a correr um trecho na frente. Aquiles nunca sobrepassa a tartaruga, pois quando ele chegar na posição A da tartaruga, essa vai se encontrar-se mais à frente, numa outra posição B. Quando Aquiles chegar a B, a tartaruga não estará mais lá, pois avançou mais uma nova posição C, e assim sucessivamente. Então, se pensarmos nesse sentido, percebemos que a distância entre eles, mesmo sendo muito pequena no infinito, Aquiles nunca alcançará a tartaruga. Interessante e bem confuso, não é? Nesse blog nós temos mais informações sobre introduções sobre algo infinito, como o Hotel Infinito de Hilbert. Outra ideia de infinito foi desenvolvida pelo matemático Hilbert, que contribuiu na evolução de entender o infinito, através de seu trabalho e nos âmbitos de teoria dos conjuntos. Ele e Georg Cantor também desenvolveram algo sobre isso. Em 1920, esse matemático alemão, David Hilbert, imaginou um famoso experimento da lógica matemática para mostrar como é difícil compreender o infinito. Ele construiu e idealizou um hotel infinito de Hilbert. Imaginou que se tivesse infinitos quartos, que poderia alocar infinitas pessoas neste hotel, e o seu problema é um problema de infinidades de pensamentos e, claro, da tentativa de entender o que é o infinito. Mais informações você encontra nesse link que está aí abaixo. Legal, né? Então, encerrando a nossa atividade, a nossa primeira aula de abertura, teremos uma atividade presencial, que vocês farão aí com o tutor de vocês aí no polo. Então, muita atenção nessa hora para entender a atividade. O título da atividade é Onde Tudo Começou. Vocês deverão assistir a um vídeo em que serão divididos em grupos, serão distribuídos para vocês folhas em brancos para anotação, e vocês vão fazer anotações sobre as principais pontos de atenção que vocês encontrarem nesse vídeo. Em seguida, o tutor vai distribuir entre os grupos uma lista que deverá ser discutida em grupo. Vocês deverão responder coletivamente, fazer discussões sobre esses 5 itens. Após fazerem essa discussão, vocês deverão registrar em cartolinas, papéis grandes, a escrita, as grandes propriedades da escrita dos números, contemplando desde a pré-história até os indo-arábios. Cada equipe deverá expor a sua turma de forma sucinta, ou na forma de desenho, cartaz, fanzine. Use a imaginação de vocês para realizar essa atividade. E nós encerramos a nossa aula de abertura com a frase desse célebre, considerado pai da matemática, Heródoto: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Então, precisamos pensar no passado, estudar esse passado, estudar a história da matemática. Bons estudos e muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima!